dia. Peço desculpas pelo atraso, estou doente, mas consegui chegar. Então, bom, primeiramente vou falar rápido sobre uma linha da nossa pesquisa que, na verdade, não chegou a ser concluída, né? A gente não fez um capítulo específico, que é, no primeiro momento, eu e alguns estudantes que eu coordenava naquele momento, a gente pretendia analisar o banco por dentro, né? Então, o corpo técnico do BNDES. Feição, perfil socioeconômico cultural, se havia mudanças, né, nesse período que a gente estava abordando aí dos governos do PT, e a gente chegou a levantar todos os editais e documentação, né, de concursos do banco desde a sua fundação até agora os anos 2000, para ver a mudança do perfil desse profissional desejado, né, do banco e tal. A gente começou a analisar isso, mas dependia. Entrevistamos algumas pessoas que foram super abertas e conversaram conosco. Na época, o Paulo tá aqui, Paulo Faveri, oi Paulo, que nos deu uma longa entrevista. Ele estava nos recursos humanos, né, naquele momento, então a gente conversou bastante, mas precisava de uma outra etapa, que seria uma aplicação de um survey com esse corpo técnico atual. Né, e foi um momento delicado ali por volta de 2014, 2015, né, e, enfim, da conjuntura nacional, e a gente achou que chegamos à conclusão de que não seria adequado, né, sair perguntando informações pessoais, e, enfim, culturais e econômicas do corpo técnico. As pessoas se sentiriam um pouco ameaçadas. Então, naquele momento, a gente decidiu não ir à frente com essa linha, o que foi uma pena. Eu acho que em algum momento podemos, junto talvez com a associação, pensar em dar continuidade a isso, né? De reconhecer internamente também mudanças ou continuidades, né? Aí no perfil do corpo técnico do banco. E aí então a gente passou a se dedicar a essa outra pergunta que também nos acompanhava desde o começo do projeto, que era sobre a relação do banco com os movimentos sociais, as associações e grupos da sociedade civil organizado. E aí então eu escrevi esse capítulo, fiz essa pesquisa, escrevi esse capítulo junto com Maria Júlia Jimenez, que à época era mestranda sob minha orientação, hoje é doutoranda, não pôde estar aqui hoje, doutoranda no programa de ciência política da Unicamp. Né, o capítulo chama Conflitos e Diálogos entre Movimentos Sociais e o BNDES. Né, então, conflitos e diálogos. Eu queria ver as diferentes dimensões, né, dessa possibilidade, então, de conversa. O capítulo é dividido em duas partes. Uma primeira parte a gente chamou de o S do BNDES. Então, a gente faz uma análise sobre uma reconstrução histórica, né, desse social dentro do banco, a partir dos anos 80, quando surge o S no BNDES. E especificamente nos interessava ver a alocação de recursos para esse S e o Fundo Social, né? Era determinante ver a utilização do Fundo Social. A partir dos dados que nos foram gentilmente, enfim, cedidos de forma muito transparente e democrática pelo corpo técnico do banco, a gente chegou à conclusão então que tinha uma mudança significativa. Né? Era a nossa suspeita, mas não precisava confirmar isso, era a hipótese inicial, né? Uma mudança significativa nesse período, então, dos governos do PT. Né? Em 1998, os desembolsos, né, da utilização, enfim, do Fundo Social em operações não reembolsáveis foram da ordem de 17 milhões. Né? Em 2002, de 34 milhões, e em 2014, de 291 milhões. Né? Então, quantitativamente isso já era bastante expressivo, né? A gente chegou à conclusão de que isso era muito expressivo. Mas nos interessou ver também, né, em que projetos, né, qual era o perfil então desses recursos não reembolsáveis, né, que estavam sendo disponibilizados. E aí a gente entrevistou várias pessoas do banco, a gente entrevistou o Elvio, que durante o começo, né, dessa mudança da utilização do Fundo Social esteve um pouco à frente aí, desse debate, e o Leonardo Pampoloni, mas que quando a gente fez as entrevistas, então, estava à frente da economia solidária, né? E aí, então, foi determinante, porque o Leonardo tinha todos os dados, inclusive já tinha muitos desses dados consolidados, porque ele escreveu artigos, né, sobre essa mudança, então, não apenas foi fonte como entrevistado, mas foi fonte bibliográfica do nosso artigo. E então a gente chegou um pouco à conclusão, ouvindo, né,
esses atores internos do banco, de que a mudança fundamental foi não apenas na quantidade desses recursos, mas em que tipo de projetos e de ações esses recursos estavam sendo alocados. A principal mudança era a ideia de que o banco não ia mais utilizar o fundo social, né, fazer aportes não reembolsáveis, em coisas que o banco não conhecia, do tipo um programa de distribuição de, sei lá, computadores em escolas que eram então feitos por fundações parceiras. Não, mas o banco ia fazer aquilo que o banco sabia fazer melhor, que era colocar recursos não reembolsáveis nos pequenos para eles fazerem negócios. E negócios que teriam depois continuidade e poderiam, em algum momento, vir a serem, né, cooperativas, associações, né, que pudessem, então, depois captar recursos reembolsáveis, né, no banco e no sistema financeiro em geral. Né? Então, fazer aquilo que o banco sabia fazer, que era aportar para negócios. E, para isso, precisou de um profundo diálogo, então, com essas associações, cooperativas, com os agentes que faziam os desembolsos, né, na ponta, e isso teve uma modificação. Então, tem uma tensão na medida em que muitas dessas cooperativas, organizações, se incomodavam, né, com o excesso de burocracia, né, nas palavras deles, né, para conseguir esses recursos, mas isso significou, a gente analisa tanto no discurso do corpo técnico, mas também desses que conseguiram os recursos, significou um aprendizado que modificou essas organizações na medida do seu fazer de negócios, né, do seu trabalho produtivo. Então, elas se estruturaram de forma legal para poder acessar esses recursos, elas se estruturaram, né, elas capacitaram uma parte do seu corpo técnico interno para esse tipo de projetos, enfim. Então, teve uma modificação, não apenas então, no montante de recursos, mas no tipo desses recursos, da alocação desses recursos. Depois a gente tem uma segunda parte, eu vou falar mais rapidamente, do artigo, que nós chamamos de cenários de diálogos e conflito, e aí nos interessava ver a sociedade civil organizada, movimentos, ONGs, que pressionavam o banco desde o começo ali dos governos do PT, do primeiro governo do PT, por transparência, enfim, para incidir sobre a política do banco, mais geral, né? E aí, enfim, a principal dessas articulações, né, que pressionou, foi chamada Plataforma BNDES, criada em 2007. Depois essa plataforma teve, enfim, alterações internamente, né, era uma grande coalizão de ONGs e movimentos. A gente não entrou nos detalhes das mudanças internas da sociedade civil, mas de como essa relação se estabelecia com o banco. E aí nós chegamos então em 2013, né, à criação dentro do banco do Fórum de Diálogo, Sociedade Civil BNDES, que, enfim, existiu e teve uma atuação mais forte em 2014 e 2015. Né? Qual é a principal conclusão que a gente tira dessa relação, que é uma relação tensa? A gente, no artigo a gente detalha isso, essas tensões, os principais momentos de tensão e quais os temas que provocavam mais tensões. Mas, enfim, quais são as conclusões que a gente tira desses cenários de conflito, então? É que o avanço maior, do ponto de vista, na visão da sociedade civil, é de que o banco se tornou muito mais transparente. E a gente acompanhou isso na nossa pesquisa, porque quando a gente começou em 2012, 2013 a levantar os dados, né, não tinha nenhuma informação no site, a gente tinha que ficar vindo aqui, né, conversar com as pessoas, e aí tinha uma pessoa que tinha aquela informação. Então teve todo um avanço, eu acho que de TI, mas de transparência fundamentalmente, né? Então a sociedade civil percebe isso, né? Então tem um avanço nisso, tem pouco avanço, segundo esses atores externos aí ao banco, no sentido do que se esperava, no sentido de algumas salvaguardas socioambientais para a alocação dos recursos dos projetos que o BNDES financia. Então, isso avançou menos, o banco se protege, enfim, afirmando que ele está seguindo a legislação. Então, em última instância, né, a legislação brasileira que não coloca mais condicionantes, né? Então o banco se protege. Dessa forma, a sociedade civil afirma que era possível fazer mais, né? Agir de uma maneira mais
interviva nestes projetos, especialmente em que o banco aporta grandes recursos, como o setor elétrico, né, e outros. Mas uma coisa interessante é a gente ver a mútua aprendizagem. Né? Dos dois lados aparece, né, no nosso artigo está bem claro isso, que a visão que esses atores da sociedade civil, movimentos sociais, movimentos sindicais e ONGs têm sobre o banco no começo desses cenários de diálogo e conflito, ela foi se transformando ao longo dessa relação. Inclusive existiam umas expectativas, né, de que o banco tivesse mais esse papel do think tank, etc. E eles próprios vão entendendo que o banco está preso a outras determinações que lhe são externas, né, e não apenas internamente. Então tem um aprendizado sobre isso e também tem um aprendizado do corpo técnico do banco em relação a esses movimentos, talvez de perder o medo, né, do diálogo e especialmente de não se sentir ameaçado pelo questionamento da transparência. Então, eu acho que esse aprendizado de fora e de dentro mostra aí, a gente tem um outro artigo que está para sair, mais aí, enfim, no campo das ciências sociais, da ciência política, né, de como a interação entre o Estado e os órgãos mais diretamente ligados à gestão estatal, como eles se beneficiam da relação com a sociedade e vice-versa, né? Como isso não é necessariamente um campo de oposições, mas pode ser um campo de cooperação, né? Essa interface. Então, a gente também está discutindo isso teoricamente, mas não está no capítulo. O capítulo é um capítulo empírico mesmo, com os dados, com as entrevistas, com a fala das pessoas e com os dados mesmo que a gente pôde levantar aí da mudança, então, do S, do BNDES. Eu queria pegar aqui o S do BNDES. O Hernani e eu fomos para a área social assim que ela foi fundada. Vamos contar como é que foi a história? Crise de 82. Crise externa, déficit fiscal monumental. O Delfim bola o fim social, que era o único jeito de passar um imposto pela goela da sociedade, que era para cobrir o buraco fiscal. Então, o que o Delfim bola? Ele bola o seguinte: o presidente da República e ele assinam uma exposição de motivos que pega toda a pressão política para cima do gasto. Só que isso virava um projeto no BNDES para ter um desembolso. Ele disse para uma pessoa que foi meu chefe o seguinte: ele falou, por que você fez isso? Ele falou, muito simples. A gente dá, os garotos do BNDES cortam. Se você analisar os dados desse período, de quanto foi efetivamente desembolsado, nós vivemos isso. Raramente você conseguia desembolsar mais de 10% do projeto. Porque era tudo no velho esquema político. Tá certo? Quando você ia, se você acompanhava, e tinha uma coisa simplíssima, lembrando que a gente fazia, que era conta única. Você acompanhava o projeto por um extrato bancário. Você via em que o cara tinha gasto dinheiro. Quase nada passava. Eu estou dizendo assim, só para lembrar, o S entrou no BNDES por causa do problema fiscal. E porque o Delfim acreditava que o corpo técnico não ia ser conivente com os pedidos estapafúrdios que aconteciam. E era uma grande maioria. Você lembra? Só para lembrar que a história real é essa. Aí depois a coisa anda e tudo se transforma. E o diretor da área social era um cara de confiança do Delfim.